Oiê, tudo na paz? Aqui é Vivian Leivas novamente e o vídeo de hoje vai servir para falar para vocês um pouquinho, tirar algumas dúvidas, desmistificar um pouco a respeito das dúvidas que são mais frequentes feitas a respeito de hipnose, tá bom? Eu vou aproveitar e vou falar um pouco sobre o processo da hipnose, o que ela é exatamente, o que ela significa. A hipnose, em termos bem simples, ela é um processo de concentração. Ela é um processo de imaginação. Se você é capaz de imaginar, se você é capaz de se concentrar, você é capaz de entrar nesse estado, que pode ser com ou sem transe, tá? O estado de transe é um estado de ampliação de consciência propiciado a partir de uma indução hipnótica. Mas o transe, ele tem características bem específicas. Por exemplo, a pessoa pode ter tremor palpebral, não sei se vocês conseguem observar, tá? Isso aqui é característica de um transe leve já, ok? Tremor palpebral, ela pode ter hipermnésia, que significa lembrar de coisas que ela não lembrava. Ela pode ter amnésia, que é esquecer alguns momentos do que aconteceu durante o processo, tá? Isso eu vou falar mais lá na frente. Ela pode ter analgesia, ela pode ter hiperestesia. A hiperestesia é quando a pessoa sente muito determinado tipo de toque. Os olhos podem ficar vermelhos, ela pode ter regressões de memória, ela pode ter sensação de distorção de tempo, 5 minutos, a sensação de que se passaram 30, o contrário também pode acontecer, 30 minutos parece que se passaram 5. Então, esses tipos de fenômeno, eles são bem clássicos, eles são bem perceptíveis, dependendo do nível de transe no qual a pessoa se encontra. Agora, existe hipnose sem transe. O que seria hipnose sem transe? É aquela hipnose geralmente conversacional. Publicidade faz muito isso sem que você perceba. Você está ali muito concentrada, prestando atenção, né? Concentrado, prestando atenção em alguma coisa, e você está num estado diferente. Você está ali no estado hipnótico e você não sabe. Um exemplo muito bom que eu costumo dar para você entender isso, você pode estar ali se envolvendo muito com algo, com uma ideia, com alguém, e você não sabe que você está no estado hipnótico e não foi induzido nada, você não teve nenhum fenômeno específico do estado de transe. Né? A PNL, ela trabalha com estados diferenciados de imaginação, estados hipnóticos, sem necessariamente se induzir ao transe. Às vezes a gente pode colocar uma hipnose junto com uma técnica de PNL para potencializar o resultado, mas nem sempre isso é necessário. E muitas vezes um estado diferente, um estado de hipnose acontece também. Então, assim, a hipnose é uma ferramenta maravilhosa que ajuda a gente a descobrir algumas coisas que a gente tem consciência e não consegue mudar, coisas que a gente não tem nem consciência e que estão programadas lá na nossa mente, no nosso inconsciente. Sabe aquela expressão que às vezes você mesmo pode usar, que, poxa, eu estou me sabotando, não sei porquê, ou então eu sei que eu tenho um comportamento que eu preciso modificar, mas eu não consigo, porque isso foi programado em algum momento. E essa programação acontece quando ela é repetida, quando a gente cria um sistema de crenças. Quando eu falo crença, eu não estou me referindo à religião não, tá, gente? Eu estou me referindo a uma maneira de pensar específica, ou então quando a gente tem uma emoção muito forte em relação a alguma coisa, que fica impactado na nossa mente e vai automaticamente para a nossa parte inconsciente, para a nossa programação, tá? Então, assim, como é que acontecem as programações a partir das crenças? Você teve um pensamento específico em relação a alguma coisa. Aquele pensamento foi se repetindo ao longo da tua vida. Daqui a pouco você já está agindo automaticamente pensando daquela maneira. Não tem aquela frase que diz que uma mentira contada 1000 vezes passa a ser verdade? Pois é, essa é uma das formas de programação inconsciente. Quando você aprende um idioma, quando você está aprendendo a dirigir, quando você aprende a tocar um instrumento, aquilo é repetido até exaustão, até que em determinado momento, quando você vê, você já está fazendo. Quando aquela pessoa diz que está sonhando um determinado idioma, é porque aquilo já foi para o inconsciente. Então isso é maravilhoso,
Porque a nossa mente inconsciente, ela serve para automatizar as tarefas, para facilitar o nosso dia a dia. Imagina se a cada coisa que você precisasse fazer, você estivesse prestando atenção em tudo. Tipo, eu tô aqui falando agora nesse vídeo. Imagina se eu tivesse que me conscientizar da sensação que eu tenho da calça na minha perna, da sensação aqui do microfone que está encostado aqui, microfone de lapela encostado na minha blusa, do cabelo caindo no meu pescoço e do que eu tenho que falar. Então, a nossa mente, ela tem uma sabedoria muito grande, ela automatiza as tarefas para nós. Isso é muito bom. Quando não fica bom? Quando o funcionamento do consciente e inconsciente não estão em sintonia. Quando algumas coisas que nós deveríamos pensar antes e dominar antes que elas fossem automatizadas, não acontece. Elas vão direto. E aí a gente começa a criar as nossas crenças. Bom, e como é que se estabelecem as crenças? As crenças podem acontecer quando você pensou alguma coisa, como eu disse antes, teve uma emoção muito forte, e aquilo pode ter ido direto para a tua mente, para a programação interna, inconsciente, ou quando você fica repetindo. O caso da repetição, a gente pode dar um exemplo daquela pessoa que está lá tomando banho e está pensando em um monte de coisa. Ou então aquela pessoa que chegou um feriado, ela vai viajar, pega o carro dela e ela está com a cabeça em outra coisa, quando ela vê, ela está indo para o trabalho, porque o inconsciente começa a dirigir para ela. Então, assim, são os exemplos típicos e fáceis. Exemplos que têm caráter emocional. É muito comum eu fazer essa pergunta, e outros profissionais costumam fazer essa pergunta também, porque é um exemplo clássico. Se você estava vivo nessa época, se você já estava aqui na Terra nessa época, o que você estava fazendo no dia 11 de setembro? No dia 11 de setembro de 2001? O que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001? E o que você estava fazendo dia 11 de setembro de 2009? A não ser que essa data seja uma data importante para você, você não vai lembrar, concorda? Porque a nossa mente inconsciente, ela não difere o que aconteceu há 20, 30, 40 anos do que aconteceu ontem, desde que aquilo tenha sido impactante para você. Então, daí a gente consegue explicar coisas do tipo, poxa, mas já tem tanto tempo, eu achei que eu tivesse superado. Se aquilo foi forte para você, é preciso ser trabalhado. Mas a boa notícia é que são coisas nem sempre boas, mas coisas boas também que podem nos impactar positivamente. E aí, gostou do vídeo? Se você quiser saber mais sobre hipnose, curta, compartilhe, se inscreva aqui no meu canal, vou estar sempre lançando coisa nova para você. E quero te dar um presente. Vai lá na descrição, aqui embaixo desse vídeo, e clica no link que eu botei. Nesse link tem um áudio gratuito de hipnose para você praticar e já ir curtindo essa experiência. Então, gente, muita paz, muito amor e até nosso próximo encontro.